Salve, salve meus amigos e minhas amigas, salve, salve simpatia, muito bem-vindos aqui ao KeyCast Podcast, este podcast que fala sobre negócios, empreendedorismo, inovação, tecnologia, histórias e casos de sucesso. Hoje um episódio diferente, você está até percebendo que está um pouco diferente aqui a dinâmica, nós não estamos no estúdio, por quê? Porque hoje a gente vai fazer um episódio especial para você, até para dar uma folga lá pro pessoal do RCB Estúdio Podcast, o Pedro e tudo mais. Então a gente vai fazer um episódio um pouco diferente hoje, episódio de número 32. Lembrando que aqui a gente sempre compartilha boas histórias, experiências de negócios de sucesso e nesse episódio de hoje nós separamos 3 entrevistados que ao longo desse 2022, ao longo desse ano, puderam compartilhar suas histórias e sua experiência. Então hoje nós vamos ter um episódio onde nós vamos ter aí um pouquinho do chefe Moacir, chefe Moa, lá do Bar da Rosa, do Goró da Rosa e também do Coisa Boa, ele que foi o nosso primeiro entrevistado para valer assim mesmo, né? Lá no dia 17 de maio, a gente separou alguns trechos super especiais da sua entrevista que você vai acompanhar aqui também. Depois, o Lucas Sormani, lá do Seu Bigode, o quiosque da Brahma, lá do Bauru Shop e do Boulevard Shop também. Também tem muitas histórias bacanas para compartilhar com vocês aqui. Também vamos ter alguns trechos aí do Lucas Sormani. E para fechar aqui esse nosso episódio especial de hoje, a chefe Isabela Borges, ela que conversou com a gente lá no comecinho de agosto, também vai contar um pouquinho da sua história, separamos trechos muito especiais. Por que nós escolhemos 3 entrevistados nessa área de comida, restaurante? Porque a gente está numa época de final de ano, não é verdade? Então a gente resolveu pegar trechos desses nossos entrevistados, já que a gente está nesse período, né? Natal já passou, agora vai vir as festas de final de ano, justamente para trazer esse molho, vamos dizer assim, para vocês acompanharem. Eu espero que vocês curtam, que vocês gostem, né? Mas antes tem um recadinho também do meu grande amigo Kleber, que gravou uma mensagem especial para a gente nesse momento. Vai daí, meu amigo Kleber. Fala, meu grande amigo Eduardo, como é que você tá? Tudo bem? Um abraço a todos. Hoje vai ser um programa especial, compilado aí pelo Eduardo, que é fera demais, vai trazer o melhor aí do ano, sobre alguns aspectos aí, um segmento específico. E aproveite, hoje um dia especial, feliz ano novo para todo mundo. Um grande abraço! Obrigado, Clebão. É isso aí, viu? Um ano de 2023 para você, cheio de vitória, sucesso e juntos aqui no KeyCast. Por falar em juntos aqui no KeyCast, eu não posso esquecer dos nossos apoiadores, nossos parceiros, a KS2 Soluções Empresariais, que faz processo seletivo, treinamento, desenvolvimento, gestão de processos, pessoas, implantação de sistemas, business intelligence, outsourcing. Lembrando que as soluções da KS2 trazem ganho de tempo na gestão de processos, projeto, pessoas e tecnologia. Quer saber mais? www.ks2.com.br, do meu grande amigo e parceiro Kleber, que está com a gente nessa jornada aqui no KeyCast. Um abraço, viu, Kleber? E se você é empreendedor, se você é empresário, quer soluções de negócio que resolvam a vida da sua empresa, não espere nem 2023 chegar. Troca uma ideia lá com o Kleber, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante. Também a Conservas do meu grande amigo Beto. Lembrando que ele foi também um grande parceiro nosso. Lá você encontra geleias, cachaça, sementes, grãos, castanhas, temperos, geleias. E no sábado um delicioso espetinho com uma cervejinha bem geladinha. Avenida Nossa Senhora de Fátima, 105. Para mais informações, 14 991235543 Beto, que também vai estar com a gente em 2023, aí já conversei com ele, né? E os nossos parceiros estratégicos, ao Estúdio do Design e Comunicação Corporativa, do nosso amigo Tiago Oliveira, é o grande parceiro nosso aqui com as nossas artes. E aliás, vai um recadinho aqui também para você. Se você é empreendedor, homem, mulher de negócios, tem uma empresa e quer alguém para desenvolver aí a arte, o design de sua empresa, troca uma ideia com o Thiago. Ele é baita de um profissional, tem boas referências e eu tenho certeza que aí você vai ter bons resultados, tá bom? Eu não posso deixar também de
de esquecer, né, aqui, dos outros parceiros que ao longo desse ano de 2022 estiveram com a gente, né? A FACOP, Faculdade do Centro-Oeste Paulista, do Dr. Rafael Pinelli, a SIG IT Solutions, do meu grande amigo Luiz Gustavo, e também a Barraca Delícias da Vovó, do meu grande amigo Veneziano. E também não posso deixar de esquecer do meu grande amigo José Milagre, que começou essa jornada comigo, né? Depois, por conta de compromissos profissionais, seguiu a sua carreira. Ele também, que tem a Cyber Experts, que é uma empresa aí que trabalha nessa questão de auditoria, tudo que você precisar aí onde houver direito e também a questão direito e também tecnologia, pode contar com o serviço da Cyber Experts, do meu grande amigo José Milagre, a quem eu agradeço muito, que foi aí um grande incentivador desse projeto, que hoje a gente continua aí. Episódio de número 32, fica aí curtindo as grandes histórias e as chaves de sucesso que o chefe Moacir, Lucas Sormani e chefe Isabela Borges compartilham aí com vocês, tá bom? Um beijo grande para vocês, bom 2023, a gente se encontra aí na próxima terça-feira com mais um episódio, também um especial, hein? Na próxima terça-feira aí tem mais um especial aí eu vou fazer suspense, né? Mas vai ser aí com os principais os entrevistadores que mais tiveram visualizações no nosso YouTube. Aliás, já falando em YouTube, peço para que você se inscreva no nosso canal do YouTube, no Facebook, no Instagram e também no LinkedIn, KeyCash Podcast, tá bom? Vamos acompanhar essas histórias sensacionais. Até mais! Tá aqui com a gente essa figuraça, baiano, mas podemos dizer que já misturou aí um pouquinho do interior, né, dentro daquilo que ele viveu e tem vivido aqui na cidade. Chefe Moacir, ou para os íntimos, chefe Moa, né? Chef Boa Moa. noite, chefe. Obrigado, viu, estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite em poder estar aqui com vocês. E eu já sou bauruense, viu, gente? Eu só sou nascido na Bahia, mas eu já me considero bauruense. Você está há quanto tempo aqui em Bauru? Bauru já vai fazer 8 anos que eu tô em Bauru. Morei 3 anos e meio em Jaú. Jaú. E agora eu tô aqui em Bauru, fazendo história na cidade, né? Fazendo os beabá. Tá mesmo. Você falou tudo, né? Fazendo história aqui na cidade. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre a história dele. Acho que até em outras entrevistas que você já deu, as pessoas até meio que já conhecem a história. Então não vamos bater tanto nessa tecla. Mas vamos falar de negócio, porque você é um cara que tem um tino muito bom pro negócio. Isso aí já começou desde de pequeno? Como é que é isso? Conta um pouquinho da história. Eu acho que sim, eu acho que esse lado empreendedor meu, eu acho que quando a gente tem o desejo de querer ter aquilo, né? O que a gente não tem, eu acho que eu tenho muito isso. E eu acho que é uma das coisas que me estimula muito a querer criar o novo, tá indo atrás de fazer. Porque assim, empreender, gente, não é fácil. Não tenha dúvida. Eu falo desde se você for fazer balinha para poder vender na rua ou montar uma grande empresa, entendeu? Você tem que dedicar muito o seu conhecimento, o seu tempo para poder fazer aquilo acontecer e dar certo. E tem que sonhar, né? A gente tem que sonhar porque senão a gente não sai do lugar. E eu sou uma pessoa que sonho muito, gosto de estar sempre indo atrás de coisas novas para poder estar em uma grande evolução comigo mesmo, né? Porque eu falo para todo mundo, eu faço as coisas também e eu faço aquilo que eu amo fazer, entendeu? Eu não empreendo ou tento trabalhar em qualquer outro tipo de área que eu não tenho muita vontade de fazer aquilo. Não, né? Então eu acho que quando a gente faz aquilo que a gente ama, o negócio vai de um jeito que é muito louco. Falo pra todo mundo, o dinheiro é só uma consequência do que você faz, entendeu? A chave. Eu não faço nada assim pensando no dinheiro, juro por Deus. Que legal. Tanto é que eu faço bastante trabalho também de chefe em casa e tudo mais. Isso. E uma grande parte dos clientes perguntam, você quer que eu te pague já? Não sei o que. Eu falo, não, gente. Paga depois que eu fizer o rolê, entendeu? Que eu fizer o jantar. Porque o intuito é mais o prazer de estar ali. Óbvio que a gente trabalha com o intuito de querer ganhar dinheiro. Sim. Mas no meu caso, o dinheiro não vem à frente do que eu vou fazer, não. Primeiro vem o desejo de eu querer fazer aquilo que eu amo e o dinheiro é só uma consequência. Eu falo que quando eu morava em Salvador, o primeiro lugar que eu trabalhei, eu ganhava R$50 por mês. Foi. Olha que louco. Mas, mano, eu trabalhava de uma forma assim tão grandiosa porque eu tava fazendo aquilo que eu amava. Então o dinheiro era só uma consequência, entendeu? Fantástico. E isso
É uma lição assim que eu sempre falo para todo mundo. Faz o que você ama, que o resultado vem. O dinheiro vem. Olha, imagina você morar numa casa que tem um monte de criança. E a gente era tudo traquina. E eu lembro que na época eu estava assistindo um programa de TV e uma baiana fez uma cocada e ela colocaram na folha bananeira. E daí eu e mais 2 irmãos meus fomos fazer entre as bananeiras lá em casa. E daí o vizinho ficou sabendo por causa da fumaça que a folha de bananeira, quando ela queima, ela fumaça muito. Sim. E daí ele falou pra mãe. Mãe colocou a gente de castigo dentro da cozinha pra ficar lavando o prato e panela, pensa. E era assim, era muito prato, porque era tipo, panela grandona, prato pra mais de 50 pessoas. E foi quando eu me vi, eu já tava super envolvido. E daí eu falei, é isso que eu vou fazer. Eu falo pra todo mundo, foi o castigo mais certeiro da vida. Porque desde quando eu comecei a trabalhar lá em casa, eu nunca mais trabalhei em outra área. Que não fosse dentro da área de cozinha, entendeu? Eu minto, eu trabalhei uma vez numa fábrica de... Eu era auxiliar de vendas, mas eu odiava trabalhar naquilo. Que era uma loja de vender arame, alambrado para condomínio. E tipo, eu chegava para trabalhar quando era na hora de ir embora, eu juro por Deus. Eu juro por Deus. Eu falei, não, gente, não vou fazer isso comigo, não. E como você vê a inclusão hoje de outros chefes, pessoas sem condições? Hoje aí essa inclusão acontece? Hoje é difícil chegar nessa sua área, nessa sua profissão, se destacar. O que você vê de pessoas como você que buscam esse espaço que você conseguiu? Deixa eu emendar uma pergunta. O fato de ser negro, você sentiu algum tipo de preconceito com relação a isso, Moacir? Eu acho que o preconceito das pessoas, eu acho que está lá, a gente é preconceituoso, até mesmo sem perceber. Eu falo isso porque eu às vezes me pego com algumas atitudes preconceituosas, que é a questão de modo de como você é criado. Eu vou dar um exemplo assim, ó, lá no Bar da Rosa. Às vezes quando chega algum andarilho que tá de sandália, não sei o quê, eu já tenho aquele olhar meio... Isso é um preconceito, entendeu? Porque assim, eu falo para todo mundo, é algo que a gente tem que reconhecer e trabalhar para que não cometa isso. Tanto é que é coisa que eu venho trabalhando para poder quebrar isso, entendeu? Se eu falar que eu não sou preconceituoso, eu tô mentindo. A gente é preconceituoso sem nem perceber. E eu acho que essa questão de cor comigo, eu nunca fui destratado assim pelo fato de eu ser preto, né? Porque eu acho também as pessoas sabem quem eu sou. Então, e hoje em dia, com os direitos que a gente tem, é muito mais difícil de alguém lhe destratar. Claro. Mas assim, tem determinados lugares que eu vou que eu percebo assim muito nitidamente. Exemplo, quando eu vou muito para São Paulo. Sim. E quando eu vou para São Paulo, eu vou desde yakisoba da República ali, da comida de rua, a restaurante Michelin. A restaurante de alto padrão. Eu consigo ter esse acesso, entendeu? Claro. E é muito nítido quando eu chego nesses lugares, eu vejo que eu sou a única pessoa preta que estou ali como cliente. E uma grande parte das pessoas que estão trabalhando é muito louco, né? Que sempre perguntam, você é jogador? É cantor? É ator, né? Ou é ator, porque tipo, é muito colocado assim, todo preto que tem dinheiro, é jogador, ou que tem acesso, ou é ator. Ou é jogador ou é cantor. Ou cantor. E assim, isso é algo que as pessoas fazem sem nem perceber. Eu estava uma vez no elevador para ir no Terraço Itália, uma vez. Sim. Tava eu e um amigo meu, e a gente tá na fila, e foi muito engraçado, porque eu lembro exatamente, tinha um casal assim, um casal meio que japonês e um casal loiro entre a gente. E daí quando a gente foi pegar o elevador para subir, e na hora eu nem percebi, porque tipo... Nem aí, né? A moça que estava na recepção, ela perguntou pra gente 3 vezes, mas vocês estão indo pra comer ou pra tirar foto? Nossa. E daí, mas mano, é assim, tipo, juro por Deus, na hora eu não percebi nada, porque tipo, eu falei, não, eu quero ir pra comer, entendeu? Acho que eu vou entrar no lugar pra tirar foto. Aí depois que a gente subiu, aí que a gente sentou, que o Alex começou a conversar comigo, e ele falou, você percebeu que ela perguntou só pra gente, os outros ela não perguntou nada? Aí depois que eu parei pra analisar, entendeu? Eu falei, mas por que ela perguntou só pra gente, pros outros não, né? Eu acho que ela achou que a gente não ia ter dinheiro pra pagar. Pois é. A gente enfrenta muito isso hoje em dia. E assim, são pessoas que
tá enraizado nelas, entendeu? Tá enraizado. Tá enraizado. Eu acho que é coisa da gente trabalhar. Eu acho que você, a humanidade tem que trabalhar muito isso, porque é algo que não acontece no Brasil, é em vários lugares. Você acredita em dom ou é esforço? Eu acho que é esforço, viu? Porque assim, esse negócio... É o que... ele tem o dom. Não, eu acho que quando você estuda aquilo muito, você meio que vai se aperfeiçoando, entendeu? A gente é ser humano, a gente é capaz de aprender qualquer coisa. Legal. E vai daquilo que a gente mais identifica, óbvio. Eu não, um exemplo, eu sou uma pessoa que odeio estar dentro do escritório sentado, preenchendo planilha e não sei o quê. Mas se eu pegar para fazer e eu estudar aquilo, eu vou conseguir fazer. Mas assim, não é algo que eu me identifique. Então eu acho que tudo é questão de você aprender e ir para o que você se identifica mais. Eu não acho que exista isso, você nasce com um dom, porque é o que eu falo para todo mundo, cozinhar é como escovar o dente. A gente não aprende sabendo escovar o dente. É algo que a gente aprende, como faz todo dia, vai se aperfeiçoando. E cozinhar é a mesma coisa. Se você passa a cozinhar, todo dia você vai se aperfeiçoando, entendeu? Você vai entender que se você cortar a cebola com o dedo assim, você pode cortar seu dedo. E se você colocar assim, você não vai cortar. Então isso eu acho que tudo é muito questão de prática, entendeu? E eu gosto muito de fazer a leitura do cliente. Quando os clientes vão lá no bar, que não sei o quê, quando a pessoa não tá muito empolgada comendo a comida, eu sempre falo pra galera, vai lá e vê o que aconteceu, amor. Não gostou de alguma coisa, entendeu? Aí a gente fala, não, que eu tô satisfeito, não sei o quê. Mas a gente que é cozinheiro fica preocupado. Você sabe, né? Você olha no cara e o cara deu uma engasgada ali. Deu né? alguma coisa errada. Você é um cara de sentir muito essa percepção das pessoas, você quer saber exatamente ali o que elas estão sentindo, estão expressando. Eu gosto de observar, ainda mais quando tá no restaurante. Porque eu acho que quando você sai pra comer, é uma sensação de muito... Aquela coisa do orgasmo, né? Quando você tá comendo, que a comida tá boa, o atendimento tá bom, tá legal. E quando não tá, você consegue ver na cara da pessoa que não tá legal. E eu tento fazer muito essa leitura, entendeu? Porque como eu já trabalho com o público também há muito tempo, a gente tem que ter esse feeling de entender quando o cliente tá gostando, quando não tá, pra partir daí tentar ver o que é que pode melhorar para que a pessoa saia dali super satisfeita, né? Verdade. Porque acontece. A gente trabalha em restaurante, é todo mundo ser humano. A gente erra é normal, a gente tem que errar para poder acertar. Moa, compartilha para nós para fechar aqui agora do seu coração. Qual é a chave? O que você quer deixar para esse pessoal que está assistindo a gente aqui, que para você acha que foi determinante para você chegar onde você chegou hoje? E acreditar naquilo que a gente gosta de fazer. Fazer com amor porque o resultado vem, entendeu? É isso. Eu acho que não tem outra definição para isso. É fazer o que ama. Quando a gente faz aquilo que a gente ama, tudo flui, amor. Que o dinheiro é só uma consequência do que você faz, entendeu? É fazer o que ama sem focar em quanto vai ganhar de dinheiro. Sensacional. Porque o dinheiro é uma coisa que eu falo para todo mundo. Da mesma forma que entra, ele vai. Ele vai. E é assim, quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Porque assim, é o que eu falo para todo mundo. Gente, quando eu morava na Bahia, eu andava de ônibus. Sim. E a gente trabalha também para poder ter qualidade de vida. E hoje, se eu posso ter um carro, por que eu vou andar de ônibus? E isso me gera mais custos, entendeu? Então, eu ganho mais, mas eu gasto mais. Então, nunca sobra dinheiro. O dinheiro é uma consequência que, da mesma forma que entra, vai, entendeu? É mais ou menos isso. Então, a gente tem que fazer aquilo que a gente ama. Porque quando a gente faz o que ama... O segredo. O dinheiro chega. O dinheiro chega, a gente tem que estar feliz com o que a gente faz. Show e é de isso. bola. Eu sou uma Que pessoa chave, muito hein? feliz com o que eu faço. Que chave. Está aqui comigo ele que é empreendedor, ele tem aí um monte de negócio, tem uma história bem bacana para contar para a gente, conhecedor aqui da noite bauruense, né? Uma delícia, mas também começou a se enveredar por outros caminhos também de cursos online e um negócio super bacana que é poder viajar com as suas milhas dos cartões. Meu amigo Lucas Sormani, você que é entendedor de cerveja, afinal de contas você tem aí o quiosque da Brahma, lá no Boulevard e também no Bauru Shopping. Seu bigode, né? Também aproveitar do seu bigode. Taverna Sormani, quer dizer, você é um entendedor, você gosta dessas coisas, né? Sempre gostou ou não? E como é que é juntar aquilo que você gosta com o seu trabalho, Lucas?
É meio cultural, né, do brasileiro gostar de cerveja, né? Vamos dizer assim. E, cara, vou falar pra você que unir o que você gosta com o que você faz te engorda. É verdade, né, cara? Tem isso também, É uma né? luta diária para poder entrar em forma, para poder manter a saúde. Mas, brincadeiras à parte, sempre gostei. Demorei para começar a beber, mas depois que Sim. você começa, Não para mais. você não aqueles para caras mais. Não para mais, né? E a oportunidade surgiu de entrar, né, no ramo de bebidas, no ramo do entretenimento, em forma geral, né? Porque a gente vende momentos, né? Eu não vendo cerveja, né? Se você estiver triste, você vai estar lá bebendo. Se você estiver feliz, você vai estar lá bebendo, comemorando. Então, são momentos da sua vida. Você sempre, por conta da nossa cultura, você vai estar lá consumindo. E aí, você unindo o útil ao agradável, né? Tipo, o que você gosta com o que te dá retorno Mas a sua maravilhoso. A sua história no mundo dos negócios não começou assim, né? Você já chegou a trabalhar com carteira assinada, né? Eu fiz um estágio. Eu não sei te falar se minha carteira de trabalho tá assinada, porque era estágio, né? Eu fazia computação na Unesp. Na verdade, era sistema de informação, mas era voltado à computação, né? E eu arranjei estágio no shopping, no Boulevard aqui, que estava inaugurando. O shopping nem existia ainda, né? Tava em fase de obra ainda. E pediram minha carteira. Eu tive que tirar a carteira ali de trabalho. Eu não tinha. E esse estágio durou 8 meses. 8 meses. Fazendo o quê, Lucas? Eu cuidava da área de TI. De TI. De TI do shopping. Foi então antes da inauguração até a inauguração do empreendimento. E aí acabou rolando a oportunidade lá mesmo, lá dentro, de assumir o quiosque da Brahma. E aí eu agarrei a oportunidade e ali começou tudo. Mas eu tentei empreender antes. Vou falar pra você assim, que começou num concurso que eu participei do Sebrae. Essa história é muito bacana. Participei do concurso do Sebrae no final de 2012. Tinha que dar uma ideia para a Copa do Mundo, que tinha que ser implementado na Copa de 2014. Certo. E eu tive eles iam selecionar 200 ideias inicialmente, depois ia diminuindo, enfim, eu fui selecionado, ganhei a oportunidade de ir para São Paulo, ficar uma semana lá com eles, desenvolvendo a ideia e tudo mais. E depois teriam os ganhadores que poderiam até ganhar investimentos, né? E eu fui um dos ganhadores, ganhei o Empretec do Sebrae, que era um curso assim que eu recomendo para todo mundo e tudo mais. E a ideia em si era muito boa, só que eu não sabia executar. A ideia de um copo, não é? Era o copo inteligente. Copo inteligente, como é que é essa história? Cara, a ideia era assim, na verdade, aí que entra, vou te falar a ideia. E aí, como hoje, olhando para trás, eu faria diferente, né? O copo teria um mecanismo de você pagar apenas o consumo. Certo. Então, a ideia partia do princípio assim, você vai no restaurante, você tem que comprar uma latinha de refrigerante para você tomar. Certo. Então, às vezes acaba a latinha e você quer dar mais um gole só e você não consegue, porque você tem que comprar outra latinha. Tá certo, né? Acontece muito isso. Para você tomar. E aí, pensando nisso, falei, vou vender por ml, né? Vamos vender por quantidade, em vez de um negócio específico. Então, essa era a ideia, implantar nos estádios da Copa do Mundo uma forma de venda consciente. Claro que não ia dar certo, né, cara? Quem que ia querer vender por... consciente, entendeu? A ideia é te vender uma lata, você tomar ela inteira ou não, o problema é seu, você entendeu? Eu te vendi uma lata. Mas, assim, hoje pensando do outro lado, eu fico pensando, falei, mano, não fazia muito sentido, mas... Era consciente o negócio. Assim, você estava muito com a cabeça focada na tecnologia, que na verdade é a sua área de conhecimento naquele momento, né? Sim. Então, essa ideia do copo e outras oportunidades
sempre com essa visão na tecnologia, né? Sempre visão na tecnologia. Tá, aí aparece e oferece, não, tá aqui um quiosque para você. Onde que é tecnologia aí, né? Cara, foi assim. Aí entra a parte do dinheiro. A visão do dinheiro. Porque assim, eu precisava do dinheiro para me bancar na tecnologia. Vamos pensar dessa forma. Certo. E eu não sabia como. Eu ia abrir uma empresa e também a ideia de abrir uma empresa era abrir uma empresa de tecnologia. Sim. Porque era o meu foco, era o que eu estudava, era onde eu estava envolvido. Só que o Bauru Shopping, naquela época e até na minha adolescência, antes, era o ponto de encontro. Né? Até hoje ainda é, né? Para muita turma. Isso, para muita turma. Não é. existia rolezinho, né? Os jovens eram mais civilizados, vamos assim dizer. Mas se encontrava ali os meninos, as meninas, né? Era um ponto de encontro dos casaizinhos e tudo mais. E indo aos finais de semana no Bauru Shopping, você olhava aquele quiosque da Brahma, cara, tava sempre lotado. E a hora quando eu comecei a tomar consciência de dinheiro, porque assim, você não toma consciência de dinheiro assim desde criança, né? Você vai, depende da criação também, né? E eu não tinha aquele negócio assim. Aí eu comecei a tomar consciência e falei, caramba, cara, o dono desse lugar aí deve ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque tá sempre lotado. Tá sempre lotado. E aí em casa a gente falava, se um dia for abrir um negócio, tem que abrir um quiosque da Brahma. Certo. A gente conversava isso em casa. Eu, meu pai, minha mãe, a gente conversava. Mas eles sempre foram funcionário público, sempre contra, sabe? Essa ideia do empreendedorismo, vai estudar, vai fazer um direito, vai fazer um concurso. Essa era a visão deles. E eu tinha isso na cabeça. Aí veio o novo shopping. Sim. Abriu um novo shopping. Beleza, né? E aí, e minha mãe ainda ficava martelando, sabe? Pô, você não vai lá ver o quiosque da Brahma? Olha Você não vai lá ver o quiosque da Brahma? E eu, por acaso ou não, porque quando eu me candidatei pra vaga, não falava onde que era. Ah, tinha isso também. Quando eu me candidatei pra vaga de lá, não falava. Eles deixaram o lugar em aberto. Em aberto. Assim, o salário é tanto, você vai fazer tal coisa, se você quiser, você vem, senão não vem. E aí, coincidência ou não, destino, sei lá, no acaso, que cada um acredita, e eu caí lá dentro. Os negócios foram acontecendo muito rápido. Olha só. O negócio do copo não deu certo. Eu tava na mídia, né? Porque eu tinha ganho concurso nacional de empreendedorismo. Então saí no UOL, saí em todos os jornais, saí na TV. Então eu tava na mídia ali. Nisso passa o gerente do shopping, na frente da minha mesa, e grita, assim, por que ele fez aquilo? Eu lembro até hoje, foi um negócio assim, muito marcante, né? Ele passou na minha mesa, ele parou na frente da minha mesa e gritou pro comercial, lá do outro lado, não tinha divisória, né? Era um escritório aberto. Gritou pro comercial, libera Ambev. Eu olhei assim pra cima, que eu tava sentado aqui na minha mesa, assim, olhei pra cima, eu falei, o que você quer dizer com isso? Não, libera o quiosque da Brahma. Eu falei, é meu. Aí ele olhou assim, falou, estagiário. Isso aqui, eu falei, não, confia. Você dá meu nome lá, depois eu me viro. Aí ele olhou assim, ué. Tava com quantos anos nessa época, Lucas? Acho que 22. 21 ou 22. Certo. Não tinha nada, ganhava R$800 por mês. Foi loucura mesmo. Eu precisava. A ideia era sair dali. A ideia era sair dali. Apesar de amar eu amava muito o ambiente, cara. Eu sinto, sabe, tipo, foi uma época muito boa na minha vida. Foi quando eu comecei a ganhar dinheiro, de fato, ter um saláriozinho, fazer amigos do trabalho, sabe? Isso era muito legal pra mim na época, mas não estava de acordo com meus objetivos de vida, né? Sim. Então eu queria fazer uma empresa, eu queria ter dinheiro para, né? Eu falo até hoje, meu primeiro objetivo era entrar nas lojas e comprar sem olhar o preço. Você já virou muitas chaves na sua vida, né? Mas tem aquela que você considera que é aquelas, não, essa daqui, rapaz, quando eu tive essa oportunidade, virei essa chave, abriu essa porta. Essa para mim foi um divisor de água. Você acha que foi com relação aí ao curso de cartões, pontos e milhas ou foi em outro momento, foi lá atrás? Qual é o momento que você tem que falar assim, aqui a coisa começou a acontecer?
Foi em outro momento, foi lá atrás. Esse momento foi em 2014, quando... Cara, eu tava com um quiosque só, meu quiosque da Brahma, meu primeiro empreendimento. Eu que inaugurei ele do zero, trabalhava de garçom, né? Então eu chegava lá às 10 horas da manhã e ficava até o último cliente. Você queria assistir o jogo, uma vez o cara queria assistir o jogo da Libertadores. O jogo foi pros pênaltis, eu saí de lá, era 1 e pouco da manhã e tinha que estar lá 9 horas da manhã do outro dia, 9h30 da manhã do outro dia de novo para abrir. E eu fazia tudo isso, né? Eu era um funcionário, cara, quanto chopp eu já não derrubei em cliente. Eu vivia muito aquilo ali, né? Tipo, a dor na perna era muito intensa, era um negócio 12, 13, 14, 15 horas por dia de pé. E aí eu fiz um curso, né? Eu fiz um Empretec, eu comecei a fazer um curso de vendas e eu precisava expandir. Eu coloquei na minha cabeça que eu precisava expandir. Então a virada de chave foi quando eu abri a minha segunda empresa. Então, quando eu abri a minha segunda empresa, eu falei, eu preciso parar de ser funcionário. Eu tenho que começar a ser patrão. Certo. Então, foi nesse momento que aí eu abri o quiosque de Botucatu, quiosque da Brahma de Botucatu. Eu tive que dar um passo para trás para olhar o meu negócio. Certo. Eu não olhava os meus negócios, eu vivia os meus negócios. Eu estava lá dentro como um funcionário, como todo mundo. Eu era o gerente e eu não que eu não administrava, eu administrava. Eu estava ali, eu sabia tudo o que acontecia e tinha tudo na mão. Só que eu não conseguia crescer. Eu não ia crescer. Se eu não desse esse passo, eu não ia crescer nunca. Entendeu? Eu ia ser o dono do quiosque eterno ali. Então eu tive que dar um passo para trás, abrir uma segunda unidade. A hora que eu abri a segunda unidade, mesmo não tendo conhecimento, mesmo não sabendo fazer a gestão, mesmo não tendo o conhecimento que eu tenho hoje, não tinha tido ainda conversa com o Flávio Augusto, não tinha tido nada, mas aquela girada de chave, eu acredito que foi a mais importante, porque eu saí do meu negócio e ao sair do meu negócio, com todo aquele medo, tipo, cara, eu tô deixando meu filho. E tem muito disso, Eu tô deixando meu filho para ter o segundo filho, sabe? Tipo, e agora? Ele vai caminhar sozinho? Ele vai caminhar sozinho? Como é que vai ser? Cara, esse passo foi super importante, porque aí eu tive que fazer ele caminhar sozinho. Ele tinha que caminhar assim, sem a minha presença. Vamos falar de coisa boa hoje com essa moça. Eu tô aqui hoje com a chefe Isabela Borges. Você é mais do doce? Você sempre foi doceira? Você gostava mais de salgado? O que você mais gostava de comer, assim? Primeiro, obrigada pelo convite. Todos participar. Todo mundo faz essa pergunta, na verdade. Você gosta mais disso? A princípio, quando eu comecei a estudar, de fato, eu não gostava muito da parte de confeitaria. Não. A área de confeitaria é muito exata, então a receita é seguida exatamente ao pé da letra. Porque, enfim, a teoria, tipo, é a prática. Pra dar certo, é aquela proporção, tem todo... E o salgado, às vezes, nem tanto, não demanda tanta exatidão, você pode dar uma mudada, dar um pitaco a mais. Então, eu ficava um pouco receosa. Mas depois que eu comecei a estudar e entendi, né, o que eu podia mexer ou não na receita de doce, de sobremesa, enfim. Aí hoje eu não tenho problema, eu gosto de criar as duas coisas. E o que fez você mudar? Você inicialmente ia ser uma advogada. O mundo perdeu uma advogada, mas ganhou uma excelente chefe de cozinha. Em que momento você, quando começou a fazer a faculdade de Direito, pensou assim, não é aqui o negócio é em outra área? Comecei Direito e a princípio gostava do assunto, embora eu sempre fui da cozinha. Desde criança mesmo, meu pai tem estabelecimento comercial no ramo de alimentos, então a gente cresceu na cozinha, estava sempre querendo ajudar a fazer. Sempre eu que gostava de reunir os amigos para fazer, eu que fazia o churrasco da turma, eu que fazia a comida. Então eu acreditei que era um hobby. E por já ter a vivência, a experiência de vida do meu pai, que querendo ou não você, né, não tem muita vida assim, particularmente você fica um pouco mais refém da profissão. Eu queria sair um pouco disso, mas não teve muito jeito. Não teve Daí, jeito, a hora que eu
percebi, eu tinha certeza que eu queria gastronomia. A família do meu pai é mineira, então é criada na cozinha. E tenho muita memória da minha avó, de frango, de bolo, comida de afeto mesmo. E a gente ia pra casa da avó, era aquela reunião na cozinha. Então, os primos, todo mundo queria cozinhar. Eu tenho mais 2 primos formados em gastronomia. Então, a hora que junta é na cozinha. A reunião acontece lá. Eu acho que o principal ingrediente, por mais clichê que seja a gente falar, é o carinho, é o amor que tá ali. Então, eu cresci com isso. E eu gosto, de fato, de estar, de fazer, de estar junto com quem tá fazendo, enfim. Eu acho que faz muita diferença. E uma coisa interessante, como foi falar isso para a família, né? Embora você tenha dito que já era uma coisa que todo mundo estava meio acostumado, Isabela na cozinha, vem cá, acho que até chamava, Isabela, vem dar uma mão aqui, ou dar um pitaco aqui. Mas quando você chegou para a família e disse assim, olha, eu acho que eu não... Até estudou direito até que ano? Eu fiz 2 anos alguma coisa, assim, né? Porque é uma mudança radical, né? Do mundo das leis para o mundo ali quente da cozinha e tudo mais, né? A família entendeu isso bem, eles te apoiaram, alguém falou, não, Isabela, você pensa bem, deixa como hobby, não entra, vai ser advogada. Minha mãe, na verdade, sempre falava, você tem que ser dentista, tipo, né, uma profissão mais assim. Tipo, olha o papai, ele sofre assim, né? Tipo, ele escolheu, então. E eu e minha irmã, tipo assim, a gente não podia ver sangue, nada, então a gente nunca cogitou, assim, por mais, né, que é uma profissão maravilhosa, mas não era pra gente. Certo. E daí fui pro direito e fiquei um pouco, assim, mal lá. Eu morava em Campinas, na época eu fazia PUC. Daí eu fiquei um pouco depressiva, comecei a ficar triste, não queria voltar e fui sentindo. E daí meus pais perceberam e falaram, não, tipo, volta. Legal, teve isso. E eu não queria mais, e daí ficou visível. Eu sabia que depois eu poderia me arrepender, mas a momento ali eu não conseguiria mais. Eu voltei de Campinas e não era, acho que era tipo assim, março, por aí. Não tinha inscrição de vestibular na época, né, nesse período. Então eu fui trabalhar com meu pai, e era cozinha, mas tipo assim, era tudo. Era cozinha, limpa chão. O seu pai tem um estabelecimento comercial aqui em Bauru, né? Na época, esse era do estabelecimento, mas era tipo uma cantina dentro de um prédio. Então, era, tipo assim, eu trabalhava 12 horas por dia ali atendendo 5.000 pessoas, era o dia inteiro sem parar. Mas eu gostava, tipo assim, me trouxe muita satisfação, além de aprender bastante. E não era diretamente fazendo comida, né? Era muito salgado, lanche, enfim, mas, tipo assim, de estar ali no meio, você já... Daí foi esse tempo que eu esperei abrir a vaga pro vestibular da USC, né? Pra me inscrever e entrei. Entrei no meio do... E foi amor à primeira vista? Ou você também sentiu um pouquinho? Não ficou chateada que nem ficou no direito lá, não, né? Não. Foi muito... Tipo, é isso. Aí eu tive certeza. Já de início você partiu pra essa ideia de fazer de ser uma chefe mais diferenciada, né? Como é que essa ideia foi ganhando forma na sua cabeça? Nunca tive, assim, uma ideia exata do que eu faria depois. Lógico que pensava, de certo modo, né? Meu pai já tinha um estabelecimento, então, querendo ou não, ia ser um caminho. Embora, tipo assim, a gente não via muito, assim. A gente não queria... Não que não queria seguir, mas a gente sabe que é um pouquinho difícil a hora que tá a família ali, entrar depois, enfim. Trabalhei com ele depois novamente, foi uma experiência super que agregou na minha vida, assim, sabe? Muita coisa, aprendi com ele sempre me ajudando em compras, em várias partes de negócio mesmo. Mas começou meio que na faculdade, assim, eu e uma amiga a gente brincava, não tinha muito isso de personal, de tantas coisas personalizadas, tipo assim, era personal de academia, né? Tava começando, assim, personal shopper, enfim. Isso. Mas um dia eu falei, nossa, já pensou se a gente vai na casa do cliente e faz igual um restaurante, só que na casa dele, tá? Mas brincando, né? E saí da faculdade, trabalhei em hotel, trabalhei em restaurante, aprendi, na prática a gente vê que o negócio é um pouquinho diferente, aprendi bastante. E tive essa ideia de começar. Na época eu nem trabalhava, eu comecei a ver várias coisas, comecei a ver de fazer bolo, de fazer só sobremesa, de fazer comida fit, saudável, que na época também não tinha muita opção. E tava meio que sem saber pra onde ir. E daí eu comecei fazendo pequenas encomendas, doces, sobremesas, a princípio, bolo.
E daí depois eu comecei a partir para esse lado. Eu tenho amigas que são proprietárias de loja, então eu comecei a pensar nesse formato de coquetel. Certo. Fazia de graça, a gente combinava. Sim. Justamente para divulgação, né, para as pessoas conhecerem. Então foi muito rápido. Eu não esperava assim ter um retorno tão rápido. Porque a pessoa tava ali, comia, experimentava, já divulgava. E bastante gente, né, tendo contato direto, que facilitou bastante para mim. Em que momento você percebeu que a coisa começou a engrenar para valer e que essa sua ideia inicialmente, puxa, por que não fazer uma comida de restaurante para as famílias, para as recepções? Porque as empresas, de uma certa forma, meio que já fazem isso, né? Nos coffees e tudo mais, ou nas recepções. Quando que isso começou a ganhar forma para valer? Não tem um marco de fato, assim. Mas eu acredito que é isso. Na verdade, os restaurantes sempre ofereceram serviço de delivery, de entrega, de retirada de comida, rotisserie. Mas eu acho que vale muito a experiência, o momento. Então, a experiência do restaurante na sua casa. Você ter tudo pronto, mas chega tudo em louça. Quando a pessoa opta também, eu levo a louça para montar a mesa completa. Então, acaba sendo uma experiência um pouco diferente. Acho que por isso agrega um pouco de valor, um pouco mais diferenciação, enfim. Eu acho que é o pacote completo. Qual é esses dois lados da cozinha aí, né? O lado, o quente da cozinha, né? E o frio que você faria. Eu gosto muito. Pra mim é uma terapia e tem dia que eu quero e chego em casa e faço janta e chamo o pessoal pra jantar. Natal, acabou a ceia, tem visita em casa e vai cozinhar. Mas lógico que nenhum trabalho é 100% legal o tempo inteiro, né? Bom, dependendo do dia, lavar uma louça pode ser um pouco difícil. Mas geralmente eu não ligo muito. A questão de trabalhar com isso, que não é difícil, mas uma parte que é um pouco mais delicada pra mim era falar diretamente com o cliente, assim, gosto, porém demanda um pouco mais de atenção, de cuidado, né? De você estar ali presente, porque ele quer atenção, pra já, e quer de fato saber, e você tá ali pra isso, pra atender bem. Então acho que essa parte, pra mim, particularmente, é difícil. Você acha que a culinária, a gastronomia bauruense tá legal, tá num ritmo bom, precisa crescer mais em alguns aspectos? O que você avalia? Olha, eu me surpreendi bastante. Até foi legal nessa parte também, porque eu tava pra conhecer vários lugares. Você fala, eu vou conhecer, de amigos conhecidos, enfim. E preciso ir lá, e na correria a gente ou fica em casa ou acaba pedindo as mesmas coisas. E isso foi muito legal, que eu conheci muitos lugares que eu nem conhecia, nem tinha ouvido falar. E você vê realmente isso, tipo, é muito variado, tem muita opção legal, preços variáveis, de opções de tipos de cozinha variada. Então, eu me surpreendi bastante como o Bauru realmente tá bem servido. O público de Bauru é um pouquinho exigente, é um pouco difícil o comércio, assim, tem vários quesitos que muita gente fala, não, isso é frescura. Não, tem que ser estudado, assim, para abrir um negócio, para realmente dar certo. Mas eu achei muito interessante vários lugares que eu fui. Bastante. Você também tem uma comida sua preferida, não é? É tão simples assim quanto o chefe Atala ou Olha, eu não tenho uma comida preferida, assim. Em casa, tipo, a comida que eu como com gosto, assim, é a comida do meu pai. Tipo, segunda, almoço de domingo e jantar de segunda, que é o dia que ele tem mais tempo de ficar na cozinha. E é a hora que a gente come, assim. Mas é o arroz, feijão, a carne, enfim. Comida de casa. Até outro dia uma amiga perguntou, você come chique todo dia? Eu falei, não, menina. Quantas vezes eu chego com um miojo, como um pão com ovo, tipo, amo, sabe? Mas, tipo assim, você cozinhou tanta coisa, provou tanta coisa o dia inteiro, que às vezes o mais simples e mais fácil, dependendo do cansaço, é o que tá ali, sem problema. Qual momento da sua caminhada, da sua jornada, que você sentiu que essa chave virou? E você, quando resolveu investir nisso, quando resolveu apostar nesse negócio, e você sentiu, puxa, isso vai dar certo, deu certo, abriu portas pra você. Tem um momento que você se lembra e você diz assim, aqui o negócio, você pensou, acho que vai dar certo. Eu tenho, não é um momento específico, mas quando eu sei, pessoas desconhecidas para me procurar. Porque até então você tem comido ou fazer na loja, né, querendo ou não,
você tem esse porte, esse meio de que você conhece. Quando algumas pessoas que eu não conhecia, não sabia de onde, começaram a me procurar. Até tem uma cliente que pediu ela é minha super cliente até hoje, assim. E eu fiquei meio em choque. Na época eu nem trabalhava só com encomenda. Eu trabalhava numa loja de roupa de festas. Eu fui trabalhar porque eu queria comprar um forno, então precisava trabalhar, qualquer coisa tava à disposição. E ela até hoje, tipo, é super cliente, assim. Então, depois disso, sabe, até meu pai falava, quem pediu? Não sei. Então eu comecei a ver que as pessoas gostavam, que tinha procura, que tinha mercado. Eu podia, de fato, acreditar nisso e trabalhar bastante. Aí você percebeu que realmente a coisa... É sério. Aqui dá jogo, que dá molho aqui, né? Esse molho tá certinho, né? E onde você pretende chegar, Zé? Você se vê daqui, sei lá, 5, 10 anos? Qual que é, assim, o seu horizonte? Me vejo, claro, pretendo sair da área. Gosto muito dessa parte de eventos. Mas eu não tenho a pretensão de ser grande no sentido de fazer grandes eventos. Gosto de estar ali com o cuidado da cozinha, de eu ter esse... Então, lógico, a gente pensa em estruturar sempre melhor a empresa, melhorar no que precisa, né? Contratar pessoas para ter essa geração de emprego, até ensinar, eu gosto bastante, sabe? Compartilhar, tenho zero problema de receita, de tudo mais, acho que cada um dá... Mas acho que é isso. Pode ter aí o curso Isabela Borges na frente aí, legal, né? Academia Isabela Borges. Em breve. Academia Isabela Borges, né? Tudo é possível, né, Isabela? Sim. Quando a gente consegue sonhar, quando a gente consegue fazer aquilo que a gente gosta, né? O que define a palavra sucesso para você, Isabela? Eu acho que é você estar realizado no sentido de divertir com o que você faz, de ser feliz com o que você faz. E hoje você acha que você atingiu o sucesso ou ainda falta alguma coisa para... Não acredito que falte, mas acredito que pode ser mais completo. A gente vai ver algum dia alguma portinha Isabela Borges em algum momento aqui em Bauru ou na região, ou é só mesmo pelas redes sociais? Como é que vai ser? Eu penso assim. Abre um restaurante, o serviço com atendimento público requer um pouquinho de cuidado. Mas claro que não deixa de ser uma ideia, né? Muito bom. Gente, gostou? Eu adorei. Não falei que o bate-papo ia ser delicioso, ia ser muito gostoso? Então, vai lá, curte a Isabela nas redes sociais dela, experimente as delícias dessa menina, cozinha muito bem, vale a pena mesmo, é um investimento que você vai fazer que você não vai se arrepender. E eu tenho certeza, né, Ida, que todo mundo vai falar, né? Falar assim, nossa, você fez em casa? Ou não pode falar isso, né? Falar assim, nossa, passei a tarde toda fazendo esse quitute. Não, foi a Isa que fez, né? Na próxima semana a gente volta com uma nova história, um novo convidado para contar para vocês muitas chaves de sucesso que podem abrir portas para você que tem qualquer tipo de negócio. Hoje a gente falou sobre cozinha, sobre culinária, mas serve para qualquer coisa, porque quando a gente faz o que a gente gosta, quando a gente vai em busca dos nossos sonhos, a coisa acontece. Obrigado, Isabela. Tchau, gente. Até mais. Até a semana que vem a gente volta com uma nova história. Obrigado, viu? E se inscreva na nossa página aqui no YouTube e também nas nossas redes sociais. Tchau, até mais.